O professor Sérgio Brusadelli Macedo é graduado em odontologia pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Universidade Federal de Alfenas. Mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp. Introdutor da ozonioterapia em odontologia no Brasil, desde 1996. Ex-coordenador do Departamento de Odontologia da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Coordenador da Clínica de Tratamento das Necroses Ósseas dos Maxilares da HUB, da UNB. Professor adjunto das áreas de cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial e clínica odontológica do Departamento de Odontologia da UNB. Professor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. Bom dia a todos. Agradeço honrosamente o convite feito pela comissão organizadora, na pessoa do meu colega Jaci, colega e amigo Jaci. A amizade do Jaci por mim eu estou questionando, porque ele me pôs para abrir esse congresso, então eu acho que ele me pôs numa fria, então vou tentar corresponder o melhor possível. Como a ozonioterapia é relativamente desconhecido, eu programei 20 minutos para apresentar para os senhores o que é a ozonioterapia e depois 20 minutos da relação da ozonioterapia com a endodontia. Tudo bem? Então, como a minha ex-aluna Mônica comentou, fomos contemporâneos lá em Alfenas e eu tenho muito prazer em falar que a ozonioterapia em odontologia nasceu em Alfenas. Foi por um preconceito, mas a gente está superando esses preconceitos. O fato é que a gente trabalhava com óxido nitroso para sedação consciente dos pacientes e a empresa que fornecia o gás, o óxido nitroso, passava na odontologia, quinzenalmente, e falava, olha, você precisa conhecer o trabalho da veterinária, a doutora Cláudia. Fui lá e conheci o trabalho da doutora Cláudia, ela trabalhava com grandes animais, grandes feridas, e eu tive a oportunidade de ver que, apesar das feridas serem enormes, grandes traumas em vacas, cavalos e cachorros, as feridas eram limpas e cicatrizavam muito rápido. Então, já em 96, instituímos o uso da ozonioterapia em odontologia, e de lá para cá não parou mais. Então, a Maria Mônica já falou, atualmente a gente coordena uma clínica de necroses dos maxilares, aqui no HUB, onde nós tratamos, além dos pacientes com as osteomielites, as osteoradionecroses e as necroses por medicamentos, os chamados bisfosfonatos. Perfeito. Nós temos um grupo, a gente já tem uma inserção internacional, são colegas pronto. Os colegas do grupo, onde nós nos dedicamos à pesquisa, ao ensino e à aplicação da ozonioterapia. Então, como os senhores podem ver, por coincidência, hoje nós estamos tendo um curso de habilitação. Então, eu já vou fazer a falta de educação de, ao terminar a minha apresentação, eu vou pedir desculpa aos senhores, mas vou ter que me dirigir para lá, uma vez que nós também estamos tendo nosso evento. Fico à disposição, através do professor Jaci, para qualquer questionamento, sugestões, participações em parcerias em trabalho de pesquisa, estamos sempre à disposição. Vou fazer um destaque para o Carlos, que é o endodontista do grupo. A minha formação é cirurgia, mas acompanhei sempre muitos trabalhos na endo. Então, a ozonioterapia, eu vou começar já do final. Muitas pessoas imaginam que ela tem um efeito só antimicrobiano por a sua ação oxidante. Porém, a ozonioterapia, se usada
em diferentes concentrações, em diferentes vias de administração no corpo, ela tem várias ações biológicas. Então, ela pode ser veiculada no sangue, ela pode ser veiculada na água, no óleo. Então, dependendo da forma de uso, dependendo da concentração, dependendo do volume e da frequência, você vai ter uma atividade biológica. Então, é um modulador do estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo desperta vários efeitos bioquímicos muito interessantes. Nós não teremos tempo para discuti-los aqui, mas são profundamente definidos na literatura, com base científica muito forte. E aquele programa de televisão famoso da televisão Globo à noite, que falou que não tem evidência científica, não é verdade. Tá bem? É um imunomodulador, aumenta o metabolismo e a oxigenação tecidual, por isso que é utilizado com muita frequência em feridas diabéticas e feridas de difícil cicatrização. E a única coisa que o ozônio faz de forma direta é matar a bactéria. As outras coisas todas, ele funciona de forma indireta, ele estimula um mecanismo biológico a reagir contra a sua ação oxidante. Então, uma das formas de se usar chama-se autohemotransfusão ozonizada. Coleta-se sangue do paciente num frasco com anticoagulante, faz-se a aplicação do gás neste sangue, você gera um estresse oxidativo e devolve o sangue para o paciente sem o gás. Esse fenômeno desperta uma série de cascatas bioquímicas que vão despertar aqueles efeitos biológicos que eu mostrei para os senhores lá. Modulação da resposta imune, modulação da resposta inflamatória e aumento da oxigenação tecidual. Aqui os senhores podem ver, é um procedimento relativamente simples e seguro. Então, o que a gente comenta muito nos nossos cursos de habilitação, e usamos até como exemplo, hidroxiapatita, laser, que quando foram lançados servia para tudo, e depois caíram em descrédito. Então, a gente pede, sinceramente, que se use dentro das indicações, da frequência, e evite muito malabarismo, porque a técnica não cai em descrédito. Os pés diabéticos, cujas melhoras são bastante marcantes. E um fato curioso que, a partir de 2002, tem sido muito explorado. O nosso sistema imune produz ozônio. Nós estamos produzindo ozônio agora, endogenamente, que é uma das formas que o nosso organismo, nossos neutrófilos, usam para fazer a eliminação dos micro-organismos fagocitados. Então, esse é um fato relativamente recente, 2002, e bastante interessante. Aqui a gente já começa com um artigo científico que o próprio título é bastante esclarecedor. Baixas concentrações de ozônio estimulam a formação da célula, do citoesqueleto, estimulam a atividade mitocondrial, e lembrando aos senhores, mitocôndria é a usina de força e de oxigenação da célula, é onde o laser age. Então, o mecanismo de ação do laser e do ozônio são bastante semelhantes. Se os senhores lerem um texto falando sobre o laser e sobre o ozônio e não tiver o nome, a gente não sabe a qual técnica o autor está se referindo. Então, é muito interessante esse fenômeno. E um outro fator de transcrição nuclear que tem sido muito pesquisado. O transcritor nuclear é uma proteína que está no citoplasma da célula, que quando detecta a deficiência de um hormônio, a deficiência de uma substância, esse transcritor migra para o núcleo e estimula geneticamente a síntese daquela substância. Então, se for no fígado, a enzima do fígado. Se for no rim, a enzima do rim, etc. Tem sido muito pesquisado os transcritores nucleares. Tem um delayzinho. A gente observa esse NRF2, não se preocupem com esses nomes, esse aqui é um transcritor nuclear. Então, o nome do artigo é bem esclarecedor, porque ele fala que o ozônio medicinal,
uso de forma terapêutica, promove a ativação do NRF2, reduzindo o estresse e diminuindo as enzimas pró-inflamatórias, utilizado, por exemplo, em pacientes com esclerose múltipla. Então, os autores fizeram a seguinte avaliação científica. Selecionaram vários pacientes saudáveis, que ele chamou de grupo controle, e vários pacientes com esclerose múltipla, e mediram a concentração de várias interleucinas e as citocinas de uma forma geral. Então, se os senhores puderem observar, nos pacientes saudáveis, interleucina 1-beta, por exemplo, a média em todos os pacientes era de 1,89. Os pacientes com a esclerose múltipla antes da ozonioterapia, 6, mais do que o triplo. E depois da ozonioterapia, baixou para 3, ou seja, se aproximou do paciente saudável. Fator de necrose tumoral, que é outra citocina importante, nos pacientes saudáveis a média é de 2, nos pacientes doentes antes da ozonioterapia, quase 5, e depois da ozonioterapia, chegou no mesmos 2. Então, mostrando que as evidências científicas existem, bioquimicamente, biologicamente, e mostra a possibilidade terapêutica do ozônio, tanto sistemicamente, como a gente vai mostrar daqui a pouco, topicamente na odontologia. Como eu comentei com os senhores, o ozônio pode ser veiculado na forma de gás. Ele originalmente é um gás, formado por 3 átomos de oxigênio. Esse gás pode ser veiculado na água, no óleo, é um azeite extra virgem, extra puro, e, como nós comentamos, no próprio sangue. Um artigo que nós participamos, tratamos o paciente, apesar de não ser paciente odontológico, mas o que foi que restou para esse paciente na época, 1996, um paciente com uma chamada síndrome de Fournier, um paciente que estava internado há 3 meses com essa infecção, e nós fomos chamados por uma série de coincidências, e esse paciente ele tinha essa infecção chamada síndrome de Fournier, um paciente diabético, e, a despeito do uso dos antibióticos sistêmicos e do controle da glicemia, a ferida não fechava. Então, dá para ver a nádega, o paciente perdeu parte da nádega. Eu vou preferir ficar aqui. Perdeu bolsa escrotal. Então, nós começamos, como eu comentei com os senhores, água ozonizada, tem um poder bactericida bastante pronunciado, em altas concentrações. Em baixas concentrações, tem um poder de estimular o reparo do tecido. O óleo ozonizado, cuja potência é mais baixa que a água, porém é mais duradoura ao longo do tempo. E o próprio gás. Então, observem a qualidade da ferida, que os senhores viram lá no começo, e a ferida agora nesse momento. A qualidade tecidual. E dá para observar, então, o movimento centrípeto do reparo tecidual. A ferida fechada. Claro que não foi o ozônio que fechou. Quem fechou foi o cirurgião. Mas o ozônio deu condições para que os tecidos fossem manipulados de tal forma que pudesse ser fechada essa ferida. Hoje nós estamos, então, nos dedicando muito às necroses, seja de qual origem for, radioterapia, medicamentos ou osteomielites. E de tudo que eu testei, o ozônio foi a melhor terapêutica. Não é uma panaceia, não resolve tudo, não cura todos os pacientes, mas dá uma resolução muito boa. E quando esse paciente eventualmente precisa ir para a cirurgia é sempre menor e feita em condições melhores. Outro caso, necrose por bisfosfonatos, o mais famoso dele é o zometa, então se manifesta de diversas formas. Com ou sem implante, antes ou depois do implante, não tem preferência não. O zometa leva às necroses das mais diversas formas. Então, só para exemplificar, antes de irmos especificamente para a endodontia, um caso de necrose
após a instalação de implantes, e a despeito do que a gente imaginava no começo, que seria uma cirurgia simples, puxava o retalho lingual, o retalho vestibular, fecha-se por primeira intenção. Não ocorre isso nos pacientes sob efeito dos bisfosfonatos. Infectado, fístula extrabucal na região submentoniana. Então, a gente institui o nosso tratamento, água, gás e óleo ozonizados. No início, onde a necrose e a infecção estão muito presentes, alta concentração, alto volume, alta frequência. À medida que nós observamos que o reparo está acontecendo, ou que já não há mais infecção, nós diminuímos concentração, volume e frequência. Então, a gente passa de um efeito bactericida por um efeito bioestimulador. É uma característica muito bonita da ozonoterapia. Observem que, ao longo do tempo, ele aumenta a vascularização tecidual. É uma característica bem marcante dessa técnica. O crescimento tecidual, antes e depois. Antes e depois. É muito importante comentarmos que essa paciente foi tratada apenas com ozônio. Sem antibiótico, sem cirurgia, sem nada. Você é contra antibiótico? Não. E cirurgia? Também não. Eu ganho a vida assim. Mas não precisou. Ou, na maioria das vezes, não precisa. Então, é um tratamento bastante confortável para o paciente e o retorno do estímulo do reparo é bastante rápido. Já em 96, começamos a trabalhar com óleo. Então, tivemos o prazer de trabalhar com o professor Siqueira, com o professor Hélio Pereira Lopes, onde avaliamos a ação do óleo ozonizado frente a vários micro-organismos comumente encontrados na endo e vários medicamentos comumente utilizados na endo à época. Tá? Então, se alguém falar assim, mas isso aí não se usa mais. À época era o que se usava. Então, fizemos a técnica do halo de inibição. Os micro-organismos que nós avaliamos, a coluna à esquerda, os medicamentos que foram avaliados, aqui embaixo, e aqui os halos de inibição. Então, a gente pode ver que o maior halo de inibição, ou seja, o maior poder bactericida, se deveu ao óleo ozonizado. Na sequência desse trabalho, fizemos um outro, que foi a tese da Adriana. Então, a mesma equipe, e o professor Consolaro nos ajudou na parte da histologia. Nós sedávamos os animais, desorganizávamos a polpa desses animais, desses cães, injetávamos enterococos fecales, selávamos os dentes e, após 3 meses, tínhamos uma necrose no osso. E os tratamentos instituídos foram os convencionais à época e óleo ozonizado. Então, pelos resultados histológicos, mostra que o óleo ozonizado se comportou bastante semelhante aos padrões ouro da época, mostrando que ele poderia ser utilizado. Uma crítica que os colegas endodontistas fazem é o seguinte: tudo bem, você pôs o óleo ozonizado dentro do canal, e como é que você tira? Então, por enquanto, a gente trabalha com água e gás. Tá? O óleo nunca dentro do canal. Óleo, no máximo, curativo de demora na câmara pulpar. Na Europa e nos Estados Unidos foram lançados equipamentos específicos para a odontologia, que já produzem ozônio, a campânula para tratar cáries de superfície, limas ocas para fazer a liberação do gás dentro do conduto. Só que, em função do preço, esses equipamentos não tiveram muito sucesso. E nós, brasileiros, como temos muita imaginação, nós conseguimos, através de aparelhos simples, fazer uma adaptação satisfatória para se trabalhar com ozonioterapia na endodontia. Isso aqui não é fake. Isso aqui é ozônio. É um gás, em condições normais, transparente e incolor. Só que se eu tiver com uma luva de látex e fizer o gás na minha luva de látex, o ozônio rompe a luva, diferentemente do oxigênio puro ou do ar ambiente. Então, nós temos trabalhado no endodonto,
foto cedida pela doutora Magda, com a água ozonizada e com o gás. Não vim aqui ensinar endodontia para os senhores. Muito pelo contrário, eu sou um incompetente. Mas, pela literatura, todo ou a maioria dos tratamentos endodônticos, ela praticamente hoje ganha em potência associando-se o ultrassom. E os meus colegas que trabalham com a endodontia têm trabalhado bastante com a linha da Health, que preenche todos os requisitos necessários, tanto na endodontia quanto nas demais áreas odontológicas. Então, nós temos uma empresa brasileira, extremamente confiável, que inclusive exporta. Então, o Brasil realmente tem jeito, sim. É só a gente acreditar e conhecer as pessoas corretas. Muito bem, o ozônio não substitui nada. Ele é um complementar. Então, se você tiver que fazer a técnica X, faça a técnica X e acrescente o ozônio. Não, eu sou da linha do Y. Faça a linha Y e acrescente o ozônio. Um trabalho do nosso colega Carlos, onde ele trabalhou com alguns micro-organismos e avaliou diferentes concentrações do ozônio dissolvido em água. E ele observou o quê? Na maioria das vezes, até mesmo em baixas concentrações, o contato direto do gás eliminou a maioria das bactérias. Apenas aqui os enterococos fecais, que são os chatos, precisou de concentrações um pouco maiores. Meus amigos, se o ozônio entra em contato com a bactéria, ele elimina a bactéria. O que nós, dentistas, e vocês, endodontistas, têm que fazer é usar técnicas para que esse gás e essa água entrem em contato com a bactéria. Tudo bem? A gente dá a ferramenta. Agora, a forma de usar essa ferramenta, os senhores são muito mais habilitados do que a gente. E eu insisto no ultrassom associado ao uso do ozônio. Um segundo trabalho, onde se avaliou, saindo de um padrão positivo e de um controle negativo, onde foi associado o tratamento convencional e o gás, o tratamento convencional e a água. Esses trabalhos eles usam técnicas isoladas para saber como cada um está agindo. Mas no nosso paciente, você não precisa usar, vou usar água, vou usar gás. Não, é marinha, exército e aeronáutica. Água, gás e óleo. E exatamente nessa sequência. Porque o gás, apesar de ser o mais oxidante de todos, ele só trabalha em ambiente úmido. Então, primeiro eu preciso pôr a água ozonizada dentro do canal, ou não ozonizada, não importa. O gás em sequência, para que ocorra maior perfusão desse gás através dos túbulos destinários, e se eu ativar ainda com ultrassom, eu tenho um sucesso maior ainda. Tem uma tabela melhor, mostrando, essa aqui é a melhor, mostrando que a água ozonizada neutralizou todos os medicamentos, todas as bactérias testadas, diferentemente dos outros grupos. Então, por esse trabalho, eu vou usar só a água? Não. Daqui a pouco a gente vai mostrar o porquê a associação é muito interessante. Um teste de viabilidade celular, onde se trabalhou com fibroblastos e em diferentes concentrações de ozônio. E observem que curioso. Na concentração de 40, todos aqui partiram de 100, tudo bem? Então, os fibroblastos foram submetidos à ação do ozônio a 10 microgramas, 20 e 40. Os fibroblastos que, no momento zero, foram submetidos à ação do ozônio 40, tiveram uma queda de 35%. Porém, ao longo do tempo, observem que foi o que mais cresceu. Esse é um fato muito curioso da ozonioterapia, que demonstra o efeito danoso à célula, aqui é um fibroblasto, mas danoso, vamos imaginar, na célula bacteriana, mas também é o estímulo ao crescimento da célula. Isso aqui a gente observa clinicamente. É um efeito biológico muito interessante. Esse foi menos danoso para o fibroblasto, porém também estimulou menos o crescimento.
Então, são fenômenos biológicos interessantes. Ativação ultrassônica, já comentamos sobre a importância dela, particularmente a contínua. Tá? O volume que a gente comentou lá, logo no começo, é muito importante para que esteja presente no tratamento endodôntico e no tratamento odontológico de uma forma geral. Então, os senhores conhecem essa técnica melhor do que eu, não vou entrar em detalhes, mas ela faz todo o diferencial, seja qual técnica endodôntica for, com ozônio ou sem ozônio. E aqui nós podemos ver já um trabalho do Nagayoshi, 2004, onde ele mostra túbulos dentinários de dentes bovinos, foram infectados com micro-organismos, verdinho está vivo. E a partir do momento em que usou o ultrassom e a água ozonizada, vermelhinho está morto, está eliminado. Então, o que foi feito aqui? A diferença entre um e o outro foi a associação do ozônio e do ultrassom. Aumenta o poder de penetração do gás e aumenta, dessa forma, o poder bactericida. O professor Estrela, aqui de Goiânia, trabalhou com ozônio na forma de água e gás sem ultrassom. E ele observou que não foi suficiente para eliminar o Enterococcus fecalis. Só a técnica sem a ultrassom. E no segundo artigo, do professor Estrela também, onde ele associou o ultrassom, a despeito do trabalho do Nagayoshi, na mesma linha do Nagayoshi, ele mostrou a atividade total do ozônio e do ultrassom nos estafilococos. Então, não é para ser nem panaceia, nem monoterapia. Nós vamos associar com as outras várias técnicas possíveis. Nas necroses, por exemplo, nós trabalhamos ozônio, PRF, ozônio, laser, PRF, laser, ao benefício do paciente e não ao benefício da técnica. A técnica é um complemento. Aqui a Marina trabalhou com pacientes, 36 pacientes unirradiculares, e avaliou, dividiu esses pacientes em 3 grupos. Um grupo onde fez o tratamento tradicional, tratamento USP, eles são de São Paulo, tanto o Carlos quanto a Marina, e hidróxido de cálcio em 12 pacientes. E avaliava radiograficamente, através de um controle radiográfico mais rígido, a diminuição da lesão. Um segundo grupo trabalhou com o mesmo protocolo padrão, gás intrarradicular e curativo de demora com óleo ozonizado. E um terceiro grupo, protocolo convencional, água ozonizada e o mesmo óleo ozonizado como curativo de demora. E os resultados foram bastante interessantes. Então, eles observaram que o fechamento da lesão foi mais rápida no grupo onde se usou gás e óleo na câmara pulpar, em detrimento dos demais, que se comportaram de forma bastante semelhantes. E, com relação à sensibilidade na região tratada, a água foi superior ao grupo do gás. Então, como é pesquisa, se trabalha em técnicas isoladas, no paciente, no humano, no clínico, usar as duas técnicas, porque eu vou conseguir associar diminuição da sensibilidade pós-operatória com aceleração do reparo tecidual periapical. A possibilidade de extravasar tanto a água, quanto o gás, que é bastante volátil, quanto o óleo. Então, as técnicas, para isso, os senhores entendem melhor do que a gente. Mais uma foto, a mesma foto, reforçando, então, a associação aqui da água e do gás ozônio, e principalmente se for ativado ultrassonicamente. Essa é um teste que ainda não está totalmente disponibilizado, mas ele pretende avaliar a qualidade do tratamento endodôntico através de radicais sulfidrila. Tá? É o professor Lerchner, da Alemanha, que tem trabalhado com isso.
E o Carlos e o Francisco também têm trabalhado com essa técnica no Brasil. Então, é só uma curiosidade. E assim que tivermos mais resultados, eles ou eu, eventualmente, podemos trazer para os senhores. Então, são duas escalas onde você pode medir a quantidade de toxina de enxofre do metabolismo bacteriano e a presença de proteínas relacionadas à inflamação local. Tá? Ainda em fase de desenvolvimento e melhoramento da técnica. O Francisco, que eu apresentei para os senhores lá no começo, publicou já em 2018 uma ação comparativa em molares, usando clorexidina, ozônio e hipoclorito, e avaliaram que as respostas foram bastante semelhantes na redução daquela clínica em todos os tratamentos utilizados, exceto, lógico, no controle, que é um tratamento negativo, mostrando uma equivalência entre as técnicas utilizadas, o hipoclorito, clorexidina e o ozônio. Um caso cedido pela colega Magda, onde um garoto de 16 anos apresentava uma lesão. Daqui a pouco os senhores vão ver na tomografia. Os colegas dentistas ficaram um pouco assustados com aquela imagem, já queria fazer a cirurgia para remoção. O cirurgião tem essa mania de querer, eventualmente, cortar antes do necessário, sempre a endo antes. Então, desculpa. A imagem tomográfica. Na radiografia, abaixo da resina, pode-se ver lá uma recidiva de cárie, e ao remover, então, aquela resina, aqui o tecido cariado. Aqui tinha um escrito, é tecido cariado, tal, eu não sei por que não veio, mas fala aqui lesão, tecido cariado, etc. Então, não perde nada da imagem. Foi feito, então, o acesso convencional e, associado a isso, ao tratamento convencional, água, gás e ultrassom. Sempre. São várias as técnicas possíveis de fazer essa associação no caso endodôntico. Tem um filmezinho, eu vou mostrar para os senhores. A magnificação também é fundamental. Então, preenche todo o conduto com a água e faz a aplicação do gás até o limite definido pela técnica. 1 milímetro aquém, 1 milímetro além, isso quem manda são os senhores. Pode ser feito isso também e deve ser feito isso ultrassonicamente. Estou sendo até chato de tanto insistir, mas faz a diferença. O Carlos, que é o endodontista do grupo, não trabalha sem magnificação e sem ultrassom. Esse material a Magda mostrou lá na Califórnia, no ano passado, Congresso Internacional de Ozonoterapia, médicos, dentistas e veterinários. Foi tão interessante que a gente foi para lá para aprender. Aprendemos muito, mas nós ensinamos bastante. Então, a gente fica muito feliz de saber que a ozonoterapia em odontologia no Brasil está extremamente evoluída. Então, a gente fala na endo, mas hoje a gente trabalha na cirurgia, na implantodontia, nas necroses, no ROF. Então, é um ganho bem bacana. E aqueles dos senhores que forem se dedicar à ozonoterapia, eu peço encarecidamente que não deixem a técnica cair em descrédito, pelo mau uso. Nós temos uma colega em São Paulo que perdeu o CRO dela porque ela estava secando varizes com ozônio. Ah, ela perdeu porque não tem indicação de secar varizes com ozônio? Não, ela perdeu porque ela é dentista e está trabalhando fora da boca. Então a gente fica tão empolgado com as feridas diabéticas que se fecham, que nos grupos de WhatsApp nós, eu quero ajudar a minha paciente, qual a concentração para eu tratar a ferida diabética? Ah, você quer ajudar? Encaminha para o médico.
Então, o dentista fica tão animado com os resultados que ele observa, por exemplo, como a síndrome de Fournier lá atrás, que às vezes ele extrapola a sua área de atuação. Vamos ficar dentro da nossa área de atuação. O gás não deve ser inalado. Então, sempre ao lado da saída do gás do conduto, da bolsa periodontal, da onde for, o aspirador. Tá? O gás, quando eu falo, é na forma de gás mesmo. A água e o óleo não tem problema algum. Pode ser, inclusive, deglutido. A sequência do tratamento. Essa é uma campânula de silicone que você pode adaptar no dente, seja na cárie ou seja na endo, e aí você libera o gás para você fazer a descontaminação superficial antes de blindar o dente. Eu não sou endodontista, mas não adianta fazer uma endodontia maravilhosa e deixar a coroa exposta para percolação e bactéria e perde tudo. Então, blindar, é o termo correto? Blindar? É fundamental. Porque senão vai falar lá aquele vídeo da Netflix que todas as doenças do universo se devem ao canal contaminado. Nós somos pessoas críticas, sensatas, uma ou outra, tudo bem, isso está mais do que provado. Agora, daquela forma exagerada lá, é complicado. Então, vamos ser críticos com relação a isso. A Magda é bastante conservadora com relação a BPA. Ela evita o uso dessas BPA, presença de BPA. Ela tem uma aula muito legal e uma prática muito legal de remoção segura do amálgama. Bem interessante esse material da Magda. Então, a restauração, a blindagem. Bastante bonito. Deu até tempo do siso aparecer aqui. O controle de 22 meses. A formação de osso, onde não tinha. A formação de osso e um comecinho de cortical. A formação de osso, antes e depois. Para finalizar, vou apresentar um caso de necrose, estou dentro do tempo. Um caso de necrose bastante extensa, que vai de canino a molar por bisfosfonato. Olha como a radiografia panorâmica é pobre em relação a tomo. Diferente, né? E a gente tinha um problema para tratar essa paciente, porque ela tinha necrose, ela tinha dor, tinha fístula, só que a mucosa estava íntegra. Então, o nosso medo era começar a tratar através da mucosa, expor e não fecha mais. Quem que nos ajudou? Congresso de quê? Endodontia. Então, nós utilizamos o conduto do segundo pré, que tinha necessidade endodôntica, para veicular todo o tratamento via endodonto. Então, isso aqui não foi um erro de instrumentação, foi por querer uma sobre-instrumentação para facilitar a passagem da água, do gás e do óleo ozonizados. A produção da água lavava por dentro, o gás não é fake, isso aqui é ozônio, e depois o óleo ozonizado. Em função da minha incompetência endodôntica, quem nos ajudou bastante nesse caso foi o professor Laudimar, que orientou a parte endodôntica. E, por fora, fazendo a bioestimulação. Olha como o ozônio é curioso. Dentro da lesão, alta concentração, porque se eventualmente for uma área contaminada, eu consigo eliminar a bactéria. E por fora, baixíssimas concentrações para que eu consiga uma bioestimulação tecidual.
A fístula, no começo, a evolução da fístula ao longo do tratamento, o fechamento da fístula. Espontâneo, sem cirurgia, sem antibiótico. Antes, durante a formação de osso na tomo, observem, antes e ao final. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição dos senhores.